Um dos erros mais graves que pode fazer você perder o benefício do INSS é apresentar um laudo médico desatualizado ou incompleto. Muitos peritos só conseguem confirmar a incapacidade quando têm em mãos um laudo recente, descrevendo detalhadamente a doença, a limitação que ela gera e o tempo estimado de afastamento necessário. Um laudo com mais de 90 dias pode ser descartado pelo perito na hora, principalmente quando emitido por médicos particulares. Outro ponto que pouca gente sabe é que o laudo médico precisa ter elementos essenciais para ser considerado confiável. Além do nome do paciente e do diagnóstico, é obrigatório conter informações claras sobre a duração da incapacidade, a assinatura do médico com carimbo e CRM, e a descrição de como aquela condição impede a pessoa de trabalhar. Sem essas informações, o perito pode simplesmente considerar o laudo inválido, o que reduz drasticamente as chances de aprovação do benefício. Agora, falando sobre o contexto mais geral, é fundamental entender que o laudo médico é o principal documento na perícia. O tempo da entrevista com o perito é muito curto, então ele precisa de um documento que já entregue de forma clara a situação clínica da pessoa. O laudo serve como uma espécie de guia para que o perito possa confirmar o que observa na consulta. Não importa se o laudo foi feito em hospital público, clínica particular ou por médico de convênio. O que importa é que esteja atualizado e detalhado. O ideal é que o laudo tenha no máximo 30 dias de emissão. Em alguns casos, quando o laudo é do SUS, os peritos aceitam documentos com até 90 dias, considerando a dificuldade de conseguir consultas na rede pública. O conteúdo do laudo também precisa ser objetivo e completo. Deve conter o histórico da doença, indicando quando os sintomas começaram, o diagnóstico clínico com o código CID, a descrição da limitação funcional provocada pela doença e o impacto dela sobre a capacidade de trabalhar. Além disso, deve mencionar se a incapacidade é temporária ou permanente. Outro detalhe que aumenta a credibilidade do laudo é a presença de informações sobre tratamentos realizados e a previsão de evolução do quadro clínico. Isso mostra para o perito que houve acompanhamento médico consistente e que a incapacidade não é apenas uma impressão subjetiva do paciente. Agora, um erro muito comum que pode custar o benefício é levar um laudo genérico, apenas com o nome da doença e sem explicar como ela impacta a capacidade de trabalhar. O perito não tem obrigação de interpretar a gravidade da doença apenas pelo nome. Ele precisa de dados claros que liguem a condição médica à incapacidade laboral. Um exemplo prático. Não adianta levar um laudo que apenas informe que a pessoa tem hérnia de disco. É preciso que o laudo descreva que a hérnia gera dor intensa, limita a mobilidade e impede o paciente de realizar esforços físicos, como levantar peso ou permanecer muito tempo em pé ou sentado. Outro exemplo. Não basta dizer que a pessoa tem transtorno de ansiedade. O laudo deve explicar que o transtorno provoca crises frequentes, dificuldade de concentração, comprometendo a capacidade de executar atividades laborais de forma eficiente. Esses detalhes fazem toda a diferença porque, na falta deles, o perito pode entender que a pessoa é capaz de trabalhar, mesmo que esteja doente. Afinal, nem toda doença gera incapacidade para o trabalho. Também é importante destacar que, mesmo com um bom laudo, o comportamento do paciente na perícia influencia. Se o laudo descreve limitações severas, mas o perito observa que a pessoa se movimenta com facilidade, conversa normalmente e demonstra autonomia, isso pode gerar inconsistência na análise. Por isso, o laudo deve refletir a realidade do paciente no dia da perícia. Não adianta apresentar um documento que exagere ou minimize a situação. O perito é treinado para perceber inconsistências e pode indeferir o pedido se desconfiar da veracidade das informações. Outro aspecto relevante é a assinatura do médico. O laudo precisa conter a assinatura legível e o número do CRM, que é o Registro Profissional do Médico no Conselho Regional de Medicina. Laudos sem essas informações
ou com assinaturas ilegíveis podem ser rejeitados. Se o paciente enfrenta dificuldades para conseguir um laudo detalhado com o médico que o acompanha, isso pode ser um indicativo de que a situação clínica não é tão grave a ponto de justificar o afastamento. Médicos sérios têm responsabilidade ética e só emitem laudos recomendando afastamento quando identificam real incapacidade. Existem casos em que o médico do paciente se recusa a indicar afastamento, mesmo com o paciente alegando limitações. Nesse cenário, buscar uma segunda opinião médica pode ser uma alternativa. Uma nova avaliação pode confirmar a necessidade de afastamento e fornecer um laudo mais completo. Por outro lado, também é importante ter consciência de que o benefício por incapacidade é destinado exclusivamente a quem realmente não pode trabalhar. Quem tem condições mínimas de adaptar sua função ou mudar de atividade dificilmente terá direito ao auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Se você tem dúvidas se o seu laudo está adequado, faça uma análise crítica. Ele contém o nome do paciente? O diagnóstico com CID? A descrição da limitação para o trabalho? A previsão de tempo de afastamento? Está assinado e carimbado pelo médico com CRM? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, o seu laudo já atende os requisitos básicos. Além disso, é recomendável levar também exames médicos recentes que comprovem a gravidade da doença, como ressonância magnética, tomografia, exames de sangue ou outros relevantes para o seu caso. Esses documentos reforçam a credibilidade do laudo e aumentam as chances de concessão do benefício. Um ponto importante: jamais leve documentos médicos antigos, desatualizados ou que não refletem sua condição atual. Um exame de 2 anos atrás, por exemplo, pode não ter mais valor para o perito na hora de avaliar a situação atual. Lembre-se que o INSS busca verificar a condição do segurado naquele momento, não no passado. Portanto, todos os documentos apresentados na perícia devem ser recentes e pertinentes ao quadro clínico atual. Outro erro que precisa ser evitado é apresentar laudos genéricos, que falam apenas de limitações sem relacioná-las ao exercício do trabalho. Um laudo que diz apenas que o paciente sente dores, sem explicar como isso impede a execução de tarefas profissionais, pode ser considerado insuficiente. O laudo ideal é aquele que conecta a doença à incapacidade para o trabalho de forma clara, objetiva e fundamentada, e que tenha consistência entre o que está escrito e o que o perito observa na entrevista presencial. Por fim, uma dica prática. No dia da perícia, organize seus documentos de forma simples. Coloque o laudo mais recente em primeiro lugar, seguido dos exames mais importantes. Evite levar uma pilha de papéis desnecessários, pois isso pode confundir o perito e atrapalhar a avaliação. Com um laudo médico completo, atualizado, bem fundamentado e com documentos de apoio consistentes, suas chances de ter o benefício concedido aumentam muito. Além disso, você transmite segurança ao perito, facilitando a análise e a tomada de decisão. O laudo é a sua principal ferramenta de defesa na perícia. Trate-o com a seriedade que ele merece. Escolha médicos de confiança, que tenham responsabilidade ética e que estejam dispostos a descrever sua condição de forma técnica, clara e precisa. Agindo dessa forma, você estará muito mais preparado para enfrentar a perícia do INSS e garantir seus direitos com segurança e tranquilidade.